E aí, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal, você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. Nessa jornada Maker, a jornada de aquecimento Maker 4.0 na internet das coisas, você vai ver as possibilidades. Eu vou começar hoje com o episódio número 1. Serão 15 episódios aí da nossa jornada de aquecimento Maker. Gustavo, aquecimento para quê? Para o nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas, inteligência artificial, onde eu mostro a você o passo a passo para você desenvolver alguns projetos de internet das coisas. E neste momento estamos com 4 projetos bem interessantes. Assistente de reconhecimento de voz com Arduino e módulo de reconhecimento de voz VR3, central residencial com interface gráfica Touch e Raspberry Pi, robô com inteligência artificial com reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens e casa conectada na internet das coisas. Então, se você quer participar com alguns desses projetos, um desses projetos ou mais de um desses projetos, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição. Vamos lá. O que são projetos de internet das coisas e para quem é? Para quem são os projetos de internet das coisas com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi? Será que é para você? Será que você que está aí, seja você um eletricista, seja você alguém que trabalha no metrô, seja você alguém que já é aposentado, será que os projetos de internet das coisas é realmente para você? Você que é apenas um estudante, você que se formou na faculdade, você que está estudando no curso técnico, você que gosta de fazer e está tentando aprender, enfim, será que a internet das coisas é realmente para você? Então eu vou te mostrar aqui as possibilidades e onde os projetos de internet das coisas ele pode te levar. Mas antes, vamos responder essa seguinte pergunta: o que são projetos de internet das coisas? Vamos lá. Primeiro passo, Então a gente está começando agora essa jornada e eu quero mostrar a você o que são projetos de internet das coisas. Em primeiro lugar, projetos é a metodologia onde você vai ter um início, um meio e o fim utilizando Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E projetos de internet das coisas, você vai fazer um projeto com a tecnologia de IoT, internet das coisas. Quer dizer Internet of Things, que é a rede de objetos conectada, com o objetivo de gerar valor para cada um de nós, gerar valor para as pessoas. Então, a internet das coisas, você vai ter uma rede de objetos, onde cada objeto tem 3 características bem interessantes. Tem sensoriamento, ou atuadores, processamento e conectividade. Gustavo, por quê? Vamos lá. Internet das coisas visa perceber o que está acontecendo no meio e essa percepção se dá através do sensoriamento. Essa informação é captada, Então você tem ali um dado bruto que é enviado para o processador, que pode ser um microcontrolador ou um microprocessador. Essa informação ela é tratada, na verdade esse dado bruto que veio do sensor é tratado e é transformado em uma informação. Essa informação ela pode ser armazenada dentro do microcontrolador, sendo que como o microcontrolador ou microprocessador normalmente, para projetos de IoT, tem uma memória pequena. Por que, Gustavo, pequena? Porque são dados que vão estar sendo coletados centenas de vezes, milhares de vezes. Então, você não pode armazenar, você não vai ter capacidade de armazenar tudo no seu microcontrolador ou microprocessador. E aí, Gustavo, o que faz para resolver? Você vai precisar de um terceiro elemento, que é a conectividade. A conectividade ela vai possibilitar você
pegar esse dado bruto que foi processado e transformado em uma informação, e a conectividade ela vai enviar esse dado para algum lugar. Esse lugar pode ser um gateway, ou seja, um lugar onde nós vamos ter um outro processamento, que seria a computação em borda, ou é enviado direto para onde, Gustavo? Para a nuvem. Então, pode ser enviado diretamente para um site que vai ter um banco de dados associado, beleza? Então, você vai ter ali um site, por exemplo, nós utilizamos aqui o ThingSpeak, né? Por exemplo, para receber dados dos nossos dispositivos conectados, e na nuvem, esses dados eles podem ser disponibilizados para aplicações web ou para aplicações mobile, ou seja, para aplicativo de celulares. Então, essas informações na nuvem, ela vai, ao longo do tempo, gerar um histórico, e esse histórico ele se transforma, né? Na verdade, o conjunto dessas informações se transforma em conhecimento. E esse conhecimento ao longo do tempo, você vai ter o histórico, e esse histórico ele vai dar a possibilidade de você ter sobre um sistema uma sabedoria, ou seja, você vai ter, mediante aquele conhecimento, a possibilidade de novas tomadas de decisões que vai fazer com que você reduza o custo, reduza o prejuízo, reduza as despesas ou aumente o lucro. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você está fazendo a medição, eu vou falar todo esse projeto para medição de temperatura, que é uma aplicação bem comum no mundo da IoT. Vamos lá. Você tem a medição de temperatura. A temperatura, ela vai dilatar um efeito, vai ter um efeito ali, geralmente você tem um efeito Seebeck, ou seja, através da dilatação de metal ali do sensor, você tem uma diferença de potencial gerado do outro lado ali, daquela pequena plaquinha, daquele pequeno material ali condutor. Essa diferença de potencial é um dado bruto, é um dado de eletricidade, mas é um dado bruto. E quando o microcontrolador ele faz a leitura, ou o microprocessador ele faz a leitura desse dado bruto, ele sabe que dependendo do nível de tensão, aí você precisa conhecer o datasheet do sensor que você está lendo para fazer a correlação entre aquele valor de tensão, aquele valor de corrente, para associar a uma determinada temperatura. E essa temperatura é a informação. Você teve o dado bruto, que é o dado de eletricidade, né? Por exemplo, se você pegar um sensor, o LM, ou o 35, né? O LM, o sensor LM, né? Aí tem o DT, né? Enfim, se você pegar esse sensor de temperatura, tem o DHT11, ele vai possibilitar uma diferença de potencial, é o dado bruto. O microcontrolador, o microprocessador vai ler esse dado bruto e vai transformar em informação. Por quê? Se eu estiver utilizando o sensor 1, essa diferença de potencial quer dizer 25 graus. Se eu estiver utilizando esse outro sensor, quer dizer que essa diferença de potencial corresponde a 30 graus. Beleza? Então você teve ali, associado com o datasheet do seu sensor, uma informação. E essa informação ela vai ser enviada para a nuvem. E quando você tiver várias informações, você vai ter o quê? O conhecimento do clima. Imagine que se você estiver fazendo uma estação meteorológica, você vai ter o clima daquela região. E o clima daquela região ao longo do tempo, se você pegar um gráfico ao longo do tempo, você vai ter a sabedoria, né, para a tomada de decisões mediante o clima, beleza? Então, você pode aplicar a internet das coisas em vários campos, né? Tem várias áreas de aplicações. Eu poderia citar aqui várias, né? Medição de vibração de motor, por exemplo. Enfim, tem várias áreas onde você pode aplicar a internet das coisas. Gustavo, e para quem é Gustavo? Será que é para mim, internet das coisas, né? Eu sou uma pessoa aposentada, eu sou um eletricista, eu sou uma pessoa que não tem tanto conhecimento, Gustavo, de internet das coisas. Você falou um montão de coisa aí e eu não entendi muita coisa.
fica calmo que você vai entender. Para quem é? Internet das Coisas é para quem tem o desejo de desenvolver projetos. E quem tem o desejo de desenvolver projetos, deixa eu colocar aqui, e quem tem o desejo de desenvolver projetos, basicamente eu separei em 4 possibilidades. Não é? Então, Internet das Coisas é para você, né, que se encaixa nessas 4 possibilidades aqui. A primeira possibilidade é se você simplesmente é um maker e você já desenvolveu e você quer desenvolver projetos com Arduino, com ESP32, com Raspberry Pi, e projetos de Internet das Coisas é essencial. Por quê? Porque ele vai possibilitar você a desenvolver os projetos de forma científica. E você vai poder integrar, né, vários sensores, vários módulos. Por exemplo, o Arduino, ele tem várias portas digitais que ele pode ler sensores, várias entradas analógicas que ele pode ler sensores. O ESP32 nem se fala, além de ter entradas e saídas digitais, ele tem conectividade Wi-Fi, tem conectividade Bluetooth, enfim, você tem placas aqui com várias possibilidades e de vários projetos de Internet das Coisas. Então é para você que quer desenvolver. Simplesmente, Gustavo, eu tenho um projeto aqui com Arduino e quero desenvolver. Eu tenho um projeto aqui com ESP32 e quero desenvolver. Eu tenho um projeto aqui com Raspberry Pi e quero desenvolver. Então, a Internet das Coisas é para você. Se você simplesmente quer desenvolver seus projetos, você está no lugar certo. Gustavo, eu quero ser especialista, Gustavo. Eu quero me aprofundar. Eu quero desenvolver qualquer tipo de projeto. Então, Internet das Coisas é para você também. Você pode se especializar e desenvolver vários projetos com a Internet das Coisas, né? Então aqui eu mostro no meu canal, aqui tem tantos projetos e você pode estar replicando aí. E por que, se você quer ser um especialista em Internet das Coisas, é para você? Porque para você desenvolver projetos de Internet das Coisas, você vai precisar trabalhar com bibliotecas, você vai precisar trabalhar com vários conceitos e técnicas de programação, você vai ter que trabalhar com conectividade, você vai precisar trabalhar com vários módulos diferentes, né? Então, aquela pessoa que quer ser especialista, ela precisa ter um leque de técnicas de programação. E é muito interessante que você pode ser um especialista desenvolvendo projetos de Internet das Coisas. Você só precisa entender as tecnologias, as técnicas por trás. Banco de dados, você vai trabalhar também com banco de dados, né? Seja ThingSpeak, seja banco de dados que você vai precisar configurar. Enfim, tem várias possibilidades. Imagine com o ESP32, você vai aprender a enviar requisições Wi-Fi, dados, informações para a nuvem. Enfim, tem várias possibilidades. Gustavo, eu quero desenvolver projetos, eu quero aprender programação, Gustavo. Será que a Internet das Coisas é para mim? Não tenha dúvida que é. Por quê? Porque a pessoa que quer aprender programação, muitas vezes eu vejo que ela busca a linguagem de programação. E até a gente vai falar isso mais para frente, mas até da forma ineficiente, essa forma de aprender programação. Por quê? Porque quando você está buscando aprender programação, é muito importante, ou você está buscando aprender qualquer coisa, o seu cérebro, para que ele aprenda, é preciso que ele tenha muitas conexões neurais. E o seu cérebro, o meu cérebro, é dividido em 2 partes, o sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex trabalha com informações racionais, científicas, lógicas. Já o sistema límbico trabalha com emoções, trabalha com a arte, trabalha com a criatividade. Então, para que você aprenda, você precisa conectar essas 2 partes. Quando você simplesmente busca uma linguagem de programação, eu quero aprender C++, Gustavo. Gustavo, eu quero aprender Python. E você simplesmente faz da linguagem de programação o fim, você não vai ter um aprendizado muito eficiente, porque você está ativando só a parte do cérebro. Você está ativando apenas a parte racional. Você não vai aprender. Você não vai aprender eficientemente. Você vai chegar uma hora que você vai se cansar. Por quê? Porque é muita técnica de programação. A linguagem de programação, ela é apenas uma enciclopédia. A linguagem de programação, ela é apenas
um dicionário. É algo para você consultar, não é algo para você decorar. Mas quando você desenvolve projetos, você ativa também a parte, né, artística, a parte criativa, o sistema límbico do seu cérebro. E o que é que acontece? As conexões, elas são mais fortalecidas quando você desenvolve projetos. Porque o projeto, ele motiva. Imagina, a gente desenvolve aqui assistente de reconhecimento de voz, central residencial, robô com inteligência artificial, casa conectada. Então, só de eu falar isso, já vai lhe dando a motivação, já vai lhe dando um entusiasmo. Então, isso ativa uma parte do seu cérebro, que é a parte criativa, a parte emotiva. E, ao mesmo tempo, você precisa entender de tecnologias da parte científica. Então, a melhor forma de você aprender programação é desenvolvendo um projeto de internet das coisas. Por quê? Porque são projetos criativos científicos. Gostou? Criativos científicos. São projetos que deixam você animado e, ao mesmo tempo, são projetos científicos. Projetos que você vai aprender linguagem Python, linguagem C++. Você vai aprender tecnologias de envio de informação para a nuvem. Enfim, você vai aprender bastante coisa. Gustavo, eu só quero, Gustavo, aprender por hobby. Eu quero aprender só por conhecimento. É possível também? É sim. Se você quiser desenvolver, muitas vezes eu passo horas desenvolvendo um projeto. A hora se passa, a hora voa. Então, projetos de internet das coisas deixam você entretido. Por quê? Porque são projetos que conectam. Pode conectar um aplicativo de celular com um projeto, você pode controlar alguma coisa. Meu irmão, são projetos muito massa. Então, quando você desenvolve projetos de internet das coisas, mesmo que for por hobby ou você que está buscando conhecimento, você pode ter certeza que o tempo vai passar para você, você vai relaxar e também você vai aprender muito, né? Por conhecimento, você vai aprender muito. Então, assim, esse foi o nosso episódio número 1. É basicamente ele para lhe dar uma introdução geral da nossa jornada de aquecimento Maker 4.0 na internet das coisas. Então, se você gostou do nosso vídeo, você curta e compartilha. E não esqueça de inscrever-se no workshop, né? Workshop Maker 4.0 na internet das coisas, né? E aí você vai aprender o passo a passo para desenvolver uma central residencial, uma assistente de reconhecimento de voz, um robô com inteligência artificial e também a casa conectada na internet das coisas. Beleza? Valeu e até o episódio de número 2.